Vamos acionar agora o Rio de Janeiro. Luana Bernardes com a gente para trazer números do trabalho infantil, que aumentou no Brasil. Fala aí, Luana. Em 2022, quase 5% dos brasileiros entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil. Segundo dados da PNAD contínua, 1,9 milhão de crianças e adolescentes se enquadravam como trabalhadores infantis, um aumento de 7% em relação a 2019. Mais de 750 mil exerciam atividades com risco de acidentes ou em lugares que eram prejudiciais à saúde. A proporção de pretos ou pardos superava o percentual desse grupo no total de crianças e adolescentes do país. Mais da metade dos trabalhadores infantis tinha 16 e 17 anos e 32,4% trabalhavam por 40 horas semanais ou mais. 76,6% estavam em atividades informais, a maior taxa para esse grupo desde o início da série histórica em 2016. Claro que quando nós falamos sobre trabalho infantil, a gente tem um corte que é legal, um corte que é jurídico, né, para classificação do trabalho infantil. E aí a gente está falando de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade. Toda vez que a gente fala desse assunto, muitos ouvintes se manifestam e corretamente, muitas vezes, falando sobre como o trabalho em determinada fase da vida pode ajudar em determinadas circunstâncias, até no amadurecimento de adolescentes. Eu trabalhei aos 15 anos de idade e eu tenho convicção de que aquilo me ajudou a amadurecer em uma série de sentidos, a entender as relações de trabalho, relação com uma chefia, relação com colegas. Você aprende a lidar com dinheiro, no meu caso, que trabalhava num comércio, você aprende a lidar com cliente, você aprende uma série de coisas, né? A hierarquia, respeito à hierarquia, a jornada do trabalho, mas veja, eu estava ali numa condição absolutamente privilegiada, isso em nada atrapalhou os meus estudos, por exemplo. E se em algum momento eu tivesse de fazer uma opção, evidentemente, eu faria, como fiz, aliás, em algum momento para prestar o vestibular, eu parei de trabalhar. Aquilo era uma opção clara para conseguir algum dinheirinho e tal, como fazem alguns adolescentes. E nesse caso, acho bacana que pais possam acompanhar de perto, que foi meu caso, inclusive. Pais muito próximos, muito presentes, acompanhando essa evolução, esse crescimento. Mas veja, essa realidade que eu estou citando, que é de muitos jovens, adolescentes que partem para o trabalho, não é a realidade que se apresenta em lavouras pelo Brasil, onde criancinhas de 6 anos de idade cortam os seus dedinhos ali quando estão na colheita e no corte da mandioca, né? É o que a gente vê acontecer. Então, assim, é importante que a gente faça distinções, enxergue nuances dentro desse quadro brasileiro e olhe não só para as grandes capitais, e não olhe para o jovem, para o adolescente que tem uma boa estrutura familiar e que, fundamentalmente, essa jornada de trabalho não impacte o seu estudo, porque eu acho que é aí que mora a grande questão. Quando a criança ou adolescente precisa parar de estudar, tem de parar de estudar e optar apenas e tão somente pelo trabalho. Por esse trabalho braçal, por exemplo, né, que eu citei aqui, em áreas rurais, Brasil afora. Então, é preocupante quando a gente olha por esse viés. Nessa semana aqui, o Tribunal Superior do Trabalho lançou uma campanha contra o trabalho infantil. O TST quer combater o aumento dos casos de exploração infantil, porque é disso que a gente está falando em muitos desses casos e que costuma aumentar nessa fase do ano, festas de fim de ano, férias, dezembro e janeiro. Tem gente dizendo aqui, criança de 5 anos trabalha, você passa em um semáforo agora e vê criança ali pedindo dinheiro, vendendo bala, isso é trabalho também. Pode não parecer, mas é um trabalho, a criança está ali porque alguém a colocou para fazer aquilo, né? Muitas vezes, é muito triste.